Você acorda na madrugada de uma noite gelada, no coração de uma floresta densa, cercado por árvores antigas que parecem sussurrar segredos esquecidos. O ar está frio e denso. Uma brisa leve acaricia sua pele, mas a sensação de solidão é profunda. O cheiro da terra úmida mistura-se com o aroma do incenso queimado. Sua cama? Não é cama. Você dorme sobre o chão duro de uma caverna disfarçada. Seu único conforto, sendo o manto de lã grosso que cobre seu corpo magro. O frio penetra até os ossos, mas você não pode se dar ao luxo de reclamar. O trabalho de um mago não conhece descanso. O dia começa lentamente. A luz fraca da lua entra pelas frestas da rocha, lançando sombras dançantes sobre as paredes de pedra. Cada movimento seu é calculado. Cada respiração, uma tentativa de aliviar a tensão que se acumula em seus ombros. Seus dedos são ásperos, calejados pelo contato com os grimórios e pedras mágicas, mas ainda assim ágeis, habituados à vida de quem manipula forças que a maioria só ousa temer. O café que você prepara é amargo, simples, sem luxo, como o resto de sua vida. Você se veste com cuidado. A capa de pele de lobo, usada para resistir ao inverno cruel, parece pesá-lo mais do que deveria. A sensação do couro frio contra sua pele é um lembrete de sua solidão. As botas de couro, gastas, já perderam a forma original, mas continuam sendo sua única proteção contra o terreno traiçoeiro. A cada passo, o som de suas botas ressoando pelo corredor, de pedra, parece mais alto do que deveria. A rotina de um mago medieval é solitária. Você nunca é verdadeiramente parte do mundo ao seu redor. As aldeias te evitam, temendo os rumores sobre suas habilidades místicas. Alguns dizem que você pode trazer de volta os mortos. Outros falam sobre pactos com entidades que não compreendem. Você é temido e respeitado, mas ao mesmo tempo rejeitado. A noite é sua única amiga. Durante o dia, você anda pelas trilhas desertas, com seu grimório aberto, estudando fórmulas e símbolos antigos. Mas não é apenas o estudo que consome seu tempo. É o trabalho árduo de conjurar feitiços, de manter as forças em equilíbrio, para que nada se quebre. O mago não tem descanso. Você se perde nas páginas, imerso nos encantos e palavras secretas. Cada linha, uma tentativa de alcançar algo maior. Mas, ao olhar pela janela de sua torre isolada, você percebe que o tempo continua a passar. Enquanto você manipula os elementos, controla as forças da natureza. A vida lá fora segue seu curso. Os aldeões se casam, envelhecem, vivem, e você, parado no tempo, apenas observa. Em algum momento, a magia perde o brilho. O poder não traz a paz que você imaginava. Seus feitiços funcionam, suas poções curam, mas sua alma permanece solitária. O fogo da sua lareira, que arde noite e dia, não consegue aquecer seu coração. Mesmo o silêncio, ao redor da sua morada, parece pesado demais. Nenhum abraço, nenhum sorriso sincero. Só o constante fardo de ter sido escolhido para ser o guardião do saber. O preço da magia. Agora, ao seu redor, as árvores antigas parecem ainda mais distantes. O vento sussurra palavras que você não entende, e o som das folhas caindo no chão seco lembra-lhe que até a natureza conhece o ciclo da morte. Seus passos ecoam enquanto você caminha pelo bosque, e o frio cortante não parece mais uma ameaça, mas uma velha amiga. A escuridão o envolve, mas é dentro dela que você encontra seu propósito. Você sorri, ou talvez seja apenas a solidão, fazendo você acreditar que algo de bom ainda possa existir no horizonte. Quem pode dizer? Você
O mago sempre esteve sozinho, e talvez o destino de todos os magos seja esse: viver à margem do mundo, manipulando o impossível, mas perdendo-se a cada passo. A noite cai sobre você, e o murmúrio da floresta parece mais forte. O cheiro de incenso se mistura com o aroma de algo distante, um perfume antigo que lembra um tempo que você talvez tenha esquecido. Mas não importa, sua vida é de magia, e a magia, como sempre, é uma amante cruel. O fogo, em sua lareira, dança com a força de uma vida que não tem mais pressa. As chamas estalam, se estendendo, se curvando, como se tentassem comunicar algo que você não pode entender. A cada crepitar, uma ideia surge e se dissipa rapidamente, como o vapor que sobe da chaleira, sem deixar rastro. Você observa, absorto, enquanto a luz da vela, ao lado de seu grimório, treme, ameaçando se apagar. Mas a sua atenção não se desvia. É a sua vida ali, aquela chama, aquela única luz, o único calor que você sente, mas que não é suficiente para aquecer sua alma. O silêncio ao seu redor é absoluto. Só o som de sua respiração quebra a paz da noite, pesada como um véu de escuridão, que nunca parece querer se levantar. O vento uiva lá fora, passando pelos espaços estreitos da torre, como se fosse um aviso, uma lembrança de que o mundo fora de sua torre ainda gira, ainda existe, enquanto você permanece preso à busca por um poder que nunca é suficiente. A cada feitiço lançado, a cada símbolo desenhado com precisão, você se afasta um pouco mais do que poderia ser a felicidade comum. Você não é mais um homem. É um guardião de segredos, um amante da solidão, um mestre das sombras. À medida que a noite avança, você sente a necessidade de estudar mais uma vez as páginas de seu grimório. Gastas pelo tempo se tornam o único consolo. A escrita antiga, os feitiços de antigos magos, cujas histórias foram apagadas pelo vento do esquecimento, são agora seu único refúgio. Você mergulha de cabeça nos símbolos, decifra a arcaica língua das estrelas, mas não encontra mais respostas, apenas mais perguntas. E cada pergunta, como um peso, vai se somando ao fardo que você carrega. E então, no meio da noite, quando o cansaço começa a pesar em seus ombros e a mente se torna uma névoa, você se dá conta de algo ainda mais perturbador. O tempo. O tempo que passa tão lentamente quando você está imerso na solidão, mas também tão rapidamente, roubando-lhe o que resta de suas forças. Ele não se importa se você é mago, se é imortal, ou se sua alma já foi consumida pela magia. O tempo simplesmente continua a passar, como um rio impiedoso que não para de correr, levando tudo consigo, até mesmo as lembranças, mesmo as suas. Lá fora, o inverno se faz presente com sua força impiedosa. O frio arrebenta a casca das árvores, e tudo parece congelado, imutável. A neve, fina e densa, cobre o solo, apagando os vestígios de qualquer ser vivo. Você olha para fora da janela, os flocos caindo sem fim, e se pergunta se algum dia o sol brilhará de novo sobre você. Ou será este sempre o seu destino? Viver na penumbra, longe dos olhos dos outros, esquecido pelos homens e pela própria natureza. Seu olhar se perde na distância, e é nesse momento que a solidão se torna mais insuportável. O frio não é apenas físico, mas uma dor que aperta seu peito. Você se lembra de outros tempos, de outras vidas, talvez até de um amor perdido nas brumas do passado. Mas esses pensamentos são como fantasmas.
Eles vêm, mas não podem mais tocá-lo. As chamas da lareira parecem mais fracas agora, e o incenso que você acendeu começa a se extinguir lentamente. Os feitiços, os grimórios, as pedras místicas, tudo isso parece desvanecer-se na imensidão do vazio. Talvez a magia que você sempre procurou não seja mais a resposta. Talvez a verdadeira magia seja simplesmente viver como os outros, sentir o calor de um abraço, o conforto de uma palavra, o alívio da companhia. Mas você sabe que não pode. A vida de um mago é uma vida escolhida, e como todas as escolhas, traz consigo um preço que não pode ser pago com moedas de ouro ou promessas. A solidão é o preço, o isolamento, a busca incessante, o abismo entre você e o mundo. E você, embora possa conjurar tempestades, alterar o curso de rios e até mesmo invocar os ventos, nunca poderá mudar a essência daquilo que você se tornou. A noite avança e você permanece ali, imerso em seu mundo silencioso. A magia, sua eterna amante, continua a sussurrar em seus ouvidos, prometendo-lhe mais poder, mais conhecimento. Mas ao olhar para as chamas, você começa a entender. O verdadeiro poder não está nas palavras arcanas ou nas energias que você manipula. Está em algo simples que você nunca teve. A paz. A paz que tanto buscou em feitiços e encantamentos, mas que nunca soube encontrar. A noite chega ao fim e o silêncio se torna ainda mais profundo. O último suspiro do vento passa pela sua torre e você se pergunta: será que um dia você será lembrado? Ou será apenas mais uma sombra perdida nas páginas do tempo? Um mago cuja única magia foi viver no esquecimento? A noite já não parece tão fria agora, mas o silêncio ainda pesa. Lá fora, o vento agora é mais suave, como se também estivesse cansado. O eco distante dos flocos de neve, que caem suavemente contra o solo, parece se misturar com o som da sua respiração, ainda profunda e lenta, como se procurasse encontrar um ritmo que fizesse sentido. A chama da lareira, que há pouco parecia fraca, agora brilha com uma intensidade renovada, como se tivesse absorvido a melancolia da noite. Mas é uma chama solitária, assim como você. Enquanto observa o fogo, uma pequena brisa entra pela fresta da janela, trazendo com ela o cheiro fresco da neve, mas também uma sensação de algo distante, algo que você não pode alcançar. Você olha ao redor para a caverna que agora chama de lar, as paredes de pedra que parecem se fechar sobre você, e o grimório sobre a mesa, com suas páginas amareladas pelo tempo. Tudo é imutável, eterno, de uma maneira desconcertante. O espaço ao seu redor, a rotina que você mesmo criou, não parece mais apenas uma prisão. Ela agora parece um reflexo de quem você se tornou. Levando a mão ao bolso do manto de lã, você sente as pedras místicas que carregou por tanto tempo, aquelas que, em algum momento, lhe deram poder. Agora, elas são apenas mais um peso em suas vestes, como se suas próprias escolhas estivessem se tornando mais difíceis de carregar. O conhecimento que obteve, os feitiços que lançou, as magias que conjurou, tudo isso se mistura em uma confusão de memórias. Não há mais prazer em aprender. Não há mais desejo de dominar o que não pode ser controlado. Você se levanta, movendo-se lentamente pela sala escura, seus passos ecoando como se o próprio espaço
o quisesse manter ali. Os livros antigos nas prateleiras, com capas de couro envelhecido e páginas rasgadas, são testemunhas de uma vida passada, uma vida de estudo incessante e busca por respostas que não vêm. Você sempre soubera que a magia tinha um preço, mas agora, diante da solitude de sua própria existência, o preço parece tão alto que mal pode suportá-lo. A luz da lareira reflete suavemente nas pedras da parede, criando sombras que se estendem até onde seus olhos não podem alcançar. A cada estalo da madeira queimando, uma memória antiga vem à tona. Você se lembra de um tempo em que acreditava que a magia poderia lhe dar tudo: riqueza, poder, controle sobre o destino. Mas agora, olhando para o fogo, percebe que, talvez, a única coisa que a magia nunca poderia lhe dar fosse aquilo que mais desejava: a paz interior. O mago não pode descansar. Aquele que é destinado a manipular os elementos, a controlar os ventos e as águas, a controlar as forças que regem o universo, não tem direito ao descanso. A eterna busca por mais poder o mantém em um ciclo, sem fim, sempre avançando, sempre tentando, mas nunca alcançando a verdade que ele procura. E, no entanto, no fundo de sua alma, algo ainda resiste. Algo dentro de você ainda quer acreditar que existe mais para a vida do que magia e feitiçaria. Algo que deseja a liberdade de ser apenas humano. Você se aproxima da janela mais uma vez e olha para a escuridão lá fora. A neve, que antes parecia um véu de solidão, agora parece um manto acolhedor, cobrindo tudo com uma quietude que você raramente experimenta. O vento, agora mais suave, parece cantar uma canção suave, como se o próprio universo estivesse sussurrando um segredo, algo que você ainda não entendeu, mas que talvez já esteja começando a compreender. Você fecha os olhos, sentindo o peso da noite ao seu redor, e pela primeira vez, em muito tempo, sente a leveza de simplesmente existir. A magia não pode lhe dar isso. O poder não pode lhe dar isso. Mas a quietude da noite, o som do vento e a calma da floresta lá fora, isso, talvez, seja o que você tanto buscou. Quando você se deita para dormir novamente, a lareira ainda arde suavemente ao seu lado, e o som da natureza parece embalar seus pensamentos. Os feitiços, as palavras arcanas, as runas antigas, todas aquelas coisas que você uma vez acreditou serem o propósito de sua vida, agora são apenas ecos distantes. O que é real é o silêncio, a paz. A vida, simples e silenciosa, ainda aguarda para ser descoberta. E, enquanto você fecha os olhos, a magia da noite começa a se derramar sobre você, não como uma força que precisa ser controlada, mas como uma lembrança do que você sempre foi. Uma alma em busca de equilíbrio, de paz, de algo além do que os feitiços podem oferecer. O sono vem, finalmente, sem pressa, sem pressões, como uma amiga que há muito tempo esperava para encontrá-lo. E naquela quietude, você descansa. O sono, que antes parecia distante e intangível, agora chega com suavidade, como a brisa fresca que toca o rosto de um viajante perdido no deserto. Aos poucos, o peso do dia vai se dissolvendo e você sente sua mente se libertar dos grilhões das responsabilidades e das expectativas. Não há mais feitiços a conjurar. Não há mais magia a dominar. Apenas o conforto do descanso, da paz silenciosa que permeia seu ser.
Enquanto o sono se aprofunda, as imagens da noite começam a se misturar com os ecos do passado, as memórias das antigas jornadas. Você vê a imagem de si mesmo, jovem, pleno de energia, invencível. Naquele tempo, a magia parecia a única resposta para todos os dilemas, um caminho sem fim para o poder. Mas agora, no silêncio de sua caverna, longe dos olhares curiosos, você se dá conta de que sempre houve algo mais, nas sombras da sua alma. Algo que, no fervor do seu desejo, por controle, você se recusou a ver. À medida que o sono envolve seus sentidos, você se encontra vagando por uma floresta, densa e escura, onde os raios da lua mal conseguem penetrar o manto espesso das árvores. É uma visão de algo familiar, mas ao mesmo tempo estranho. As sombras parecem se mover de maneira própria, como se estivessem vivas, respirando. O solo sob seus pés é úmido e macio, mas a cada passo você sente um arrepio crescente, como se a terra abaixo de você estivesse reagindo à sua presença. Você tenta se mover mais rápido, mas seus pés parecem pesados, como se algo o estivesse impedindo de avançar. É quando você escuta um som distante, um sussurro no vento, uma voz que não pode ser identificada, mas que ao mesmo tempo parece profundamente familiar. O som cresce mais forte, até que se torna claro. É um chamado. O chamado daquilo que você tanto procurou em toda a sua vida, mas nunca soubera como encontrar. Algo que vai além da magia, além dos feitiços e encantamentos, além da solidão e da busca incessante. A floresta à sua volta começa a se transformar. As árvores, antes negras e imponentes, agora se curvam suavemente, como se em reverência a algo invisível. O vento, que antes cortava sua pele, agora sopra de maneira acolhedora, como se quisesse guiá-lo para algum lugar. E é então, com o coração acelerado e os sentidos alertas, que você compreende. Este não é um caminho que leva a mais feitiçaria, nem a mais poder. Este é o caminho que leva ao coração daquilo que você realmente buscava o tempo todo, mas nunca soubera nomear. Não é magia, não é controle, é a aceitação. A aceitação de sua humanidade. O entendimento de que a verdadeira força reside não no que você pode manipular, mas no que você pode abraçar. Você começa a caminhar, sem pressa, com os pés finalmente leves, como se o peso das correntes invisíveis que sempre carregou tivesse se dissipado no ar. A floresta, agora iluminada por uma luz suave que parece emanar de dentro de si mesmo, o guia, não com pressa, mas com uma calma que apenas um mago, que finalmente entendeu o seu próprio destino, pode sentir. Cada passo é uma libertação. Cada respiração, um suspiro de alívio. Quando a luz ao redor começa a brilhar mais intensamente, você sente sua mente se abrir. Não há mais feitiçaria para ser realizada. Não há mais necessidade de lutar contra os ventos ou de tentar controlar os rios. O poder não está na manipulação, mas na rendição. Na rendição àquilo que é incontrolável, ao que é maior do que você. A brisa suave envolve seu corpo enquanto você finalmente se deita no chão macio da floresta, olhando para o céu, agora claro. As estrelas brilham intensamente, como se, pela primeira vez, você fosse capaz de vê-las de verdade. E você sorri, sentindo-se em paz, sem o peso dos feitiços, sem as sombras da solidão, apenas o conforto de estar em harmonia com o que é. E assim, na quietude da noite, com os olhos fechados e o coração tranquilo, você finalmente encontra o descanso que tanto procurava. Não é mais um mago em busca de poder. Não é mais um homem perdido. Agora, você é apenas você, um ser que encontrou o equilíbrio, a paz e a aceitação de sua própria humanidade. E, no silêncio do mundo, você se entrega, sabendo que finalmente
está onde sempre deveria estar, em casa. O sono o envolve completamente, e com ele vem a serenidade. Tudo está bem. O sono que você experimenta agora não é mais o sono da exaustão ou da necessidade, mas um sono profundo, repousante, onde o tempo parece diluir-se ao seu redor. Não há mais o peso das responsabilidades mágicas, nem o fardo das expectativas que um dia pesaram sobre seus ombros. Ao contrário, a noite se estende diante de você como uma tela em branco, esperando ser preenchida com sonhos tranquilos e silêncios compreensivos. Enquanto você dorme, a sensação de estar conectado a algo maior continua a permear seu ser. A floresta, com suas árvores antigas, parece sussurrar para você, como se a própria terra estivesse viva, observando-o, sentindo sua presença. O cheiro do musgo, fresco e terroso, invade seus sentidos, como uma lembrança do mundo natural, que, por tanto tempo, você negligenciou. Os ventos que antes pareciam ameaçar, agora são suaves, como carícias do mundo ao seu redor, guiando seus pensamentos enquanto você se perde nas sombras da noite. Não há mais um objetivo a ser alcançado, nenhum feitiço para ser lançado, nenhum mistério a ser desvendado. Não há pressa. Tudo está calmo, sereno, como se o próprio universo estivesse em paz. E com ele, você também. Porém, enquanto você repousa, há algo no fundo da sua mente que ainda se move. Uma sensação estranha de que há mais a ser descoberto, de que a magia, apesar de tudo, ainda tem algo ali a ensinar. A sabedoria que você busca não está em palavras antigas ou símbolos arcanos, mas nas pequenas coisas que até então escaparam de sua atenção. O som de uma coruja distante, o farfalhar de folhas secas sendo movidas pelo vento, o murmúrio das águas em algum ponto da floresta. Esses sons, embora simples, carregam uma sabedoria que você começa a perceber, como se tudo ao seu redor estivesse esperando para ser entendido de uma maneira nova. Você se dá conta de que, talvez, o que você procurava na magia sempre esteve diante de seus olhos, nas coisas mais simples, na natureza, nos ciclos de vida e morte que acontecem sem pressa, sem o desejo de controlar ou dominar. O sonho se adensa e você é transportado para uma visão mais distante, onde a floresta ao redor de você parece se expandir infinitamente. O céu, agora iluminado por uma lua cheia radiante, se abre em uma tela de estrelas que brilham com intensidade e clareza. O vento continua a soprar, agora mais forte, trazendo consigo o cheiro da terra úmida e da vegetação selvagem. Mas, à medida que você caminha por esse novo caminho que se revela diante de você, não há mais medo. Só há uma aceitação serena. Em algum lugar, no fundo de sua mente, você percebe que a busca pela verdade não é uma jornada para ser feita sozinho. Cada passo que você dá, cada aprendizado que você encontra, faz parte de um ciclo maior, algo que você sempre soubera, mas que agora está claro. O mago não é uma entidade isolada, mas sim uma parte de um tecido maior, onde as energias que você manipulava se entrelaçam com tudo ao seu redor, com a terra, com os ventos, com as estrelas. E assim, enquanto você continua a caminhar por esse caminho etéreo, a sensação de conexão se aprofunda. O som do vento, das folhas farfalhando, parece falar com você, como se cada elemento da natureza estivesse compartilhando segredos antigos, que só agora você é capaz de compreender. O que resta da magia não é o poder para moldar o mundo ao seu redor, mas a capacidade de ouvir, de perceber o mundo em seus detalhes mais sutis, de ser parte de algo muito maior e mais profundo do que qualquer feitiço poderia proporcionar.
Você não controla a natureza. Você é uma parte dela. E neste momento, isso é o suficiente. A brisa se acalma ainda mais, como se a noite estivesse sussurrando, dizendo que o descanso está perto, que a jornada que você iniciou, mesmo que sem saber, está chegando a um ponto de tranquilidade, onde não há mais necessidade de lutar contra as forças que sempre pareciam te dominar. Você se sente finalmente em paz, mas ao mesmo tempo, algo dentro de você desperta, como se a noite ainda tivesse algo a oferecer, algo além do descanso, algo além do que você pode ver ou entender neste momento. É como se o próprio caminho que você percorreu até agora tivesse apenas começado a lhe mostrar a verdadeira natureza do que significa ser um mago. O tempo continua a passar, mas na tranquilidade do seu descanso, ele parece se distorcer, fundindo-se em uma sensação eterna e imutável. O silêncio ao seu redor se aprofunda, mas de uma maneira que não inquieta. Ele envolve, acalma, como um abraço suave da noite, como um convite para mergulhar mais fundo nos mistérios que ainda restam. Você sente, sem saber exatamente por quê, que algo está prestes a acontecer. Não há pressa, mas há uma expectativa sutil, como o vento que se prepara para anunciar uma mudança, uma revelação. O mundo ao seu redor permanece em paz, mas sua mente continua vagando, explorando os recantos desconhecidos de sua própria existência. Você se vê de novo na floresta, agora com mais clareza, com uma sensação de conexão mais profunda. As árvores não são mais apenas árvores, elas são testemunhas de tempos antigos, guardiãs de histórias que remontam a eras que você ainda não compreende totalmente. As raízes que se entrelaçam sob seus pés, o musgo espesso que cobre o solo, as pedras e as correntes d'água, tudo ao seu redor parece estar pulsando com uma energia própria, uma energia que você agora sente em cada fibra de seu ser. Aquelas folhas que antes se moviam de maneira quase imperceptível, agora dançam no ritmo do vento, como se estivessem lhe chamando, como se soubessem algo que você ainda não compreendeu. O céu, com sua lua cheia, brilha ainda mais intensamente. O reflexo da luz nas folhas e no rio, à sua frente, cria uma paisagem quase mística, como se você estivesse em um lugar onde o tempo não existe, onde o presente, o passado e o futuro se fundem. Você começa a perceber que, talvez, não seja apenas a magia que você praticava que estava em jogo aqui. Talvez o próprio ato de viver, o simples fato de existir, já seja uma forma de magia. Cada passo que você dá, cada pensamento que passa por sua mente, cada respiração que enche seus pulmões, faz parte de um feitiço maior, um feitiço universal que liga todas as coisas. Você, o mago, nunca esteve verdadeiramente separado da natureza. Você sempre fez parte dela, mas ao mesmo tempo, algo mais o chama. Há algo no horizonte, uma luz distante, como uma estrela que brilha de maneira mais forte e intensa. Você se sente atraído por ela, como se essa luz fosse o último pedaço do quebra-cabeça que você procurou por toda a sua vida. Não é mais uma busca por poder. Não é mais uma busca por controle. Agora, você compreende que o que você busca é a sabedoria que transcende todas as coisas, algo que vai além do entendimento humano, algo que se encontra no coração da própria existência. Você começa a caminhar em direção à luz, os passos mais firmes, mais confiantes, como se fosse o próprio caminho da vida o conduzindo. A cada passo, o peso da solidão
parece se dissipar e o medo do desconhecido se dissolve no ar fresco da noite. A luz à sua frente cresce e você sente que está prestes a encontrar algo que sempre esteve dentro de você, mas que você nunca conseguiu ver até agora. E então, quando você chega mais perto da luz, o mundo à sua volta começa a se transformar. O rio, à sua esquerda, que antes parecia tranquilo, agora se move com mais rapidez, como se fosse um reflexo da mudança que ocorre dentro de você. As árvores, que antes estavam apenas imponentes e silenciosas, agora parecem se curvar em saudação, como se soubessem que você finalmente está pronto para compreender. O caminho à frente continua, mas não mais como uma busca. Agora é apenas um caminhar tranquilo, um caminhar de quem encontrou a verdade no próprio coração. E assim, você permanece ali, deitado sobre a terra fria e úmida, sob o manto das estrelas, completamente em paz. A jornada continua, mas não mais como uma busca. Agora é apenas um caminhar tranquilo, um caminhar de quem encontrou a verdade no próprio coração. O vento suave continua a acariciar sua pele, agora não como uma força impessoal, mas como uma presença consciente, quase amigável, que o acompanha em cada passo. Você sente, sem precisar ver, que a floresta ao seu redor está viva de uma maneira diferente. Não são apenas árvores, ou pedras, ou rios. São seres com histórias, com uma sabedoria que ultrapassa a memória dos homens. Elas observam você, silenciosas, como se estivessem aguardando o momento em que você finalmente compreenderia o que elas têm a oferecer. O rio ao seu lado, que antes parecia apenas um fluxo contínuo de água, agora parece mais. Ele murmura, não com a linguagem dos homens, mas com a linguagem do coração. E você entende, de alguma forma, o que ele diz. As pedras que ele toca são suas amigas, suavemente polidas pelo tempo. E você, ao se aproximar da margem, sente o frio das águas, mas também a sua cura. Cada correnteza parece lavar, não apenas o corpo, mas a alma, como se a água estivesse removendo camadas de dor, camadas de solidão, camadas de uma vida inteira de busca. A luz que o guiou até ali, essa mesma luz que você tocou com os dedos, começa a envolver seu corpo de maneira mais profunda, mais intensa. Não é uma luz externa, mas uma chama interna que se acende em seu peito, aquecendo sua essência. Ela brilha não só ao seu redor, mas através de você, revelando camadas de sua própria alma que estavam escondidas, camufladas pela busca constante por respostas externas. Agora, você entende que as respostas estavam sempre dentro de você, esperando pacientemente para serem descobertas. Você sente uma leveza, não mais o peso das responsabilidades de um mago, não mais o peso das expectativas externas, nem mesmo o peso da solidão. Tudo se dissolve na brisa que passa entre os galhos das árvores, nos sussurros do vento, o som do rio ao seu lado, as folhas que caem suavemente das árvores, a lua que brilha com calma e precisão. Tudo isso é parte de algo maior, algo que você agora percebe não como algo a ser conquistado, mas algo a ser vivido. Enquanto você caminha mais fundo na floresta, com os pés descalços, tocando o solo frio, sente o equilíbrio entre seu corpo e a terra, como se cada passo fosse uma dança silenciosa, uma dança em harmonia com o ritmo do mundo ao seu redor. Cada respiração é uma música, uma melodia que se mistura com o canto distante de um pássaro noturno. E pela primeira vez, você entende o que significa ser parte da natureza. Você não é mais um espectador, nem um controlador. Você é, finalmente, um participante, não um mago,
mas uma alma em paz. Você para, por um momento, para observar o céu. As estrelas parecem mais próximas agora, mais claras, como se você fosse capaz de tocá-las com as mãos. Cada estrela brilha com uma intensidade única, e você sente, sem dúvida alguma, que elas estão observando você, assim como você, agora, as observa. Uma sensação profunda de conexão preenche seu ser, como se, finalmente, você fosse parte de algo infinitamente maior do que poderia compreender. Não há pressa, como sempre foi. Não há mais a necessidade de encontrar respostas, porque agora, na quietude da noite, você sabe que a resposta está em tudo, na suavidade do vento, na luz das estrelas, na água que corre ao seu lado. A verdadeira magia não está em controlar, mas em permitir. Permitir que o mundo o guie, permitir que a vida o conduza. Você se deita de novo, dessa vez, não em um colchão feito por mãos humanas, mas no próprio chão da floresta, nas raízes das árvores, no manto da terra. A sensação de estar em perfeita harmonia com tudo ao seu redor é mais profunda do que qualquer feitiço lançado. Não há mais necessidade de buscar ou de querer. Tudo o que você precisa já está ali, dentro de você e ao seu redor. A lua agora brilha com força total, iluminando seu caminho. O vento passa por sua pele mais uma vez, suave e acolhedor. E você, finalmente, se entrega à quietude da noite. A paz que vem de simplesmente ser, sem mais complicações, sem mais busca, apenas aceitação. O caminho à frente não é mais incerto. Você não precisa mais temer o desconhecido. Você sabe agora que a vida, em sua forma mais simples e pura, é magia suficiente. E assim, você permanece ali, deitado sobre a terra fria e úmida, sob o manto das estrelas, completamente em paz. A jornada continua, mas não mais como uma busca. Agora, é apenas um caminhar tranquilo, um caminhar de quem encontrou a verdade no próprio coração. A noite se estende silenciosa ao seu redor, mas agora você sente uma tranquilidade profunda, como se o tempo houvesse se suspendido, respeitando sua entrega ao momento presente. O vento, tão constante antes, agora se move com uma suavidade que mais parece uma carícia. As estrelas no céu parecem flutuar, quase ao alcance de seus dedos. Você respira profundamente, permitindo que o frescor da noite entre em seus pulmões, sentindo a energia da floresta e da terra se misturando com o ar que preenche seu ser. Não há mais necessidade de se proteger. Não há mais necessidade de controlar o mundo ao seu redor. O controle que você buscou por tanto tempo, o poder que antes era seu objetivo, agora parece irrelevante. Cada batida de seu coração agora parece se sincronizar com o pulsar do mundo. Você sente uma conexão tão profunda que, por um momento, não há mais distinção entre você e a natureza. Os limites entre o mago e a floresta se desvanecem e você percebe que nunca esteve separado de tudo isso. Sempre foi parte da dança eterna da criação e destruição. A lua, que antes parecia distante e inalcançável, agora brilha mais intensamente, como se estivesse convidando você a compreender algo profundo. O rio ao seu lado não é apenas água correndo. Ele é a vida em movimento, sempre fluindo, sem apego, sem resistência. Ele lhe ensina a lição que você precisou aprender, mas que por tanto tempo evitou. Você permanece ali, deitado, olhando para as estrelas, sentindo as lições de todos esses anos se entrelaçando em seu coração. O sono começa a vir novamente,
mas não como uma fuga. Ele chega como uma amiga gentil que o guia suavemente para um estado de paz ainda mais profundo. Você sente seus músculos relaxarem, a tensão se dissolver e os pensamentos, que antes pareciam incessantes e pesados, agora flutuam para longe como folhas ao vento. A serenidade que você sente não é mais algo a ser alcançado, mas algo que já é. É um estado de ser, não de fazer. Você, finalmente, compreende que o simples ato de existir é suficiente. A luz da lua brilha sobre você, acariciando sua pele, e a brisa fresca continua sua dança leve entre as árvores, enquanto você fecha os olhos. A floresta ao seu redor, com seu murmurinho suave, se torna parte de você, e você se torna parte dela. O ciclo eterno de vida e morte continua. O sono começa a tomar conta de seu corpo, mas antes de se entregar completamente ao descanso, algo muda no ar. A suavidade da noite se transforma, como um vento repentino. O murmúrio da floresta, antes sereno, agora se eleva. O som das folhas farfalhando se mistura com o quebrar de galhos distantes, e você sente uma mudança vibrante no ar. Com os olhos ainda fechados, você sente o movimento ao seu redor. A energia da floresta parece estar mais forte, mais intensa. As árvores se erguem como guardiãs. O vento, antes suave, agora sopra com força, como um chamado. E de alguma forma, você entende. O que está acontecendo não é apenas o vento. É o mundo reagindo. De repente, um som profundo surge do coração da floresta. O solo sob seus pés começa a vibrar suavemente, e você sente a mudança, a pressão. Algo antigo está se movendo. O desafio vem, como vem para todos, em algum momento. E você, como o mago que sempre foi, sente a necessidade de reagir. Mas não é mais a magia que domina. É o próprio seu ser, a sensação de que o universo sempre esteve em movimento, como uma corrente contínua, se torna mais palpável. Você é parte desse movimento agora, mais do que nunca. Assim como você, o ouvinte, no seu dia a dia, enfrenta desafios que surgem de onde menos espera. Talvez seja um problema no trabalho, uma mudança inesperada em sua vida, mas, como o mago, você tem o poder de agir. Você não precisa esperar que o mundo o defina. Você pode, assim como ele, encontrar sua força interior. A floresta ao seu redor agora se torna mais viva, mais imponente, como um espelho da própria batalha interna do mago. As árvores se movem com mais intensidade. Você, ao abrir os olhos, percebe que não está mais deitado, mas de pé, em meio a uma clareira iluminada pela luz da lua, que agora brilha com força renovada. O vento, agora mais forte, quase o empurra para frente, e você sente que precisa agir. As folhas dançam ao seu redor, mas há algo em suas ações que exige sua atenção. Elas não são mais graciosas. Elas são caóticas, como os momentos da vida de quem enfrenta uma adversidade, como os momentos que você, ouvinte, pode conhecer. Você dá um passo à frente e o chão sob seus pés parece ceder, mas você encontra equilíbrio. É a vida lhe dizendo que, como o mago, você não pode se deixar dominar pela força da tempestade, mas precisa aprender a dançar com ela. Cada passo seu é uma escolha, cada movimento,
uma ação que reflete sua decisão diante dos desafios. Você se lembra de como, muitas vezes, na sua própria vida, se sentiu à mercê das circunstâncias, mas como, a cada passo, você também encontrou forças para seguir. O mago, agora em movimento, começa a erguer as mãos. Os feitiços, que antes ele conjurava em busca de controle, agora se tornam gestos de equilíbrio. Não há mais força bruta. Não há mais magia destrutiva. Ele respira como você respira e sente a energia ao seu redor. Ele não é mais o mestre de tudo. Ele é parte de tudo. E então, a floresta se acalma. O vento diminui. As árvores se estabilizam. E o chão, sob seus pés, se firma novamente. O mago sorri, mas não é um sorriso de vitória. É um sorriso de aceitação, de compreensão. Ele enfrentou o desconhecido. Ele não se deixou intimidar. Assim como você, ao encarar suas dificuldades, não se deixou derrotar. Em vez disso, você avançou. E é isso que o mago, em sua jornada, finalmente percebeu. O desafio não é a ameaça. Ele é a oportunidade de crescer. Você, agora, ao lado do mago, sente a paz que segue a tempestade. Sente a tranquilidade de quem passou pelo conflito e agora se encontra em harmonia consigo mesmo e com o mundo. O que quer que venha, você está pronto para enfrentar, da mesma forma que o mago está. Não há mais medo, apenas a aceitação de que cada desafio é uma oportunidade de evoluir. E com isso, o mago começa a caminhar novamente, não em direção ao desconhecido, mas em direção à sabedoria que ele conquistou e que você, ouvindo agora, também começa a encontrar dentro de si. O mago avança com passos mais firmes, o movimento agora fluindo com naturalidade, como se estivesse dançando com a própria noite. A clareira, agora quieta, é um reflexo de sua mente. Cada respiração sua traz uma sensação de leveza, como se a própria terra estivesse o abraçando, acolhendo-o em seu abraço tranquilo. O que foi pesado, agora se dissolve. Ele não está mais em guerra com o mundo. Ele entendeu, finalmente, que o verdadeiro poder não vem de dominar a força, mas de se entregar à sua fluidez, de se tornar parte do ciclo. E enquanto o mago segue em frente, você, ouvinte, sente o mesmo fluxo em sua vida. Os ventos da adversidade, as tempestades, que antes pareciam tão poderosas, agora se revelam como algo passageiro. Eles não definem quem você é. Eles são apenas parte do caminho. E você, como o mago, tem o poder de se mover com eles. Não é necessário resistir com todas as forças. A verdadeira força está em se adaptar, em seguir, em entender que a vida não é sobre controlar o que acontece, mas sobre como você responde a isso. A cada passo que o mago dá, o mundo ao redor parece se alinhar com sua presença. A floresta, agora calma, segue seu curso, mas de uma forma diferente, como se os galhos e as folhas estivessem mais conscientes de sua passagem, como se tudo ao redor o respeitasse. E você, por mais que seus pés ainda toquem a terra firme, sente que, assim como ele, você também está sendo guiado por algo maior. Talvez não por feitiçaria, mas pela sabedoria que vem de compreender seu próprio papel na jornada da vida. Você se lembra, então, dos momentos em que, assim como o mago, você se sentiu perdido,
sem saber qual caminho seguir. Mas, agora, ao olhar para os passos firmes dele, você percebe que a verdadeira direção nunca foi externa. Ela sempre esteve dentro de você. Assim como o mago aprendeu a confiar nos sinais da natureza, você também aprendeu a confiar em sua própria intuição, nas pequenas vozes dentro de sua cabeça. Não é sobre ter todas as respostas de imediato, mas sobre dar um passo após o outro, com confiança de que, mais cedo ou mais tarde, o caminho se revelará. O mago continua sua jornada, agora mais leve do que nunca, movendo-se com uma confiança silenciosa, como se cada passo fosse uma afirmação de sua aceitação da vida tal como ela é. E, enquanto o mago S, o caminho à sua frente, que antes parecia distante e cheio de incertezas, agora se revela diante dele com clareza, mas não como um destino a ser alcançado. O que você precisa é a confiança de que cada passo que você dá é um passo no caminho certo. A vida, assim como o mago descobriu, não é sobre o destino. O mago entende que o caminho não termina. Ele simplesmente segue, como o fluxo do rio, que nunca para, mas que sempre se adapta. É sobre viver o caminho, a cada momento, com sabedoria e serenidade. O mago não busca mais a grandiosidade, mas sim a simplicidade, o que sempre esteve ao seu redor. Ele entende que, embora o mundo exterior seja vasto e imprevisível, o universo dentro dele, cheio de emoções e reflexões, é igualmente vasto. E agora, em paz, ele observa, com uma tranquilidade renovada, as árvores ao seu redor, agora mais visíveis sob a luz suave da lua. Você se dá conta de que a verdadeira magia não está em conquistar algo grande ou distante. Ela está no simples ato de viver, de ser. Enquanto ele segue, você, ouvinte, sente algo se mover dentro de você. Talvez seja uma sensação de tranquilidade crescente ou uma conscientização de que as tempestades internas que você enfrentou também podem ser aceitas com a mesma calma. Elas parecem tão imponentes e ao mesmo tempo tão graciosas, suas raízes fincadas profundamente na terra, mas com os galhos se estendendo para o céu. E assim, com o coração tranquilo, você também segue em frente. Não porque tenha todas as respostas, mas porque agora sabe que a magia da vida é feita de pequenos momentos. O mago, com um sorriso sereno, percebe que as árvores são como ele, com os pés fincados na terra, mas com os olhos voltados para o infinito, de simples passos dados, com confiança. E com isso, você encontra sua própria paz. Eles, assim como as árvores, têm seu papel, seu momento de crescer, florescer e, eventualmente, cair. O ciclo da vida é o mesmo, tanto para o mago quanto para você. Ele não é mais um ser preso à busca incessante de respostas. Ele entende que o verdadeiro mistério da vida não é algo a ser desvendado, mas algo a ser vivido, experimentado, sentido. A floresta se estende diante dele como um labirinto de árvores e caminhos desconhecidos, mas ele não sente o medo que costumava sentir em tempos passados. Ele sabe que, se seguir o fluxo, os caminhos se revelarão conforme necessário. Assim como ele, você também percebe que o medo do desconhecido não é mais uma barreira. Você não precisa de todas as respostas agora. Você só precisa se mover com confiança, sabendo que cada passo, por mais pequeno que pareça, o levará exatamente onde você precisa estar. Enquanto o mago avança, você, ouvinte, começa a perceber a conexão com sua própria vida. Como o mago, você também enfrenta momentos
em que o caminho à frente parece incerto. Como o mago, você começa a sentir que a verdadeira força está em permitir-se ser guiado, em confiar que o caminho se desdobrará no momento certo. Os desafios podem surgir de formas inesperadas e muitas vezes você pode sentir que está perdido ou sem direção. Mas, ao olhar para a jornada do mago, você começa a entender. Ao longe, o mago vê uma pequena clareira, iluminada pela luz suave da lua. Ele se aproxima, seus passos cada vez mais leves, quase imperceptíveis. Não é sobre controlar o que acontece. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre dar cada passo com confiança, mesmo quando o futuro é nebuloso. O som da floresta ao seu redor se mistura com o suave sussurro do vento, como uma melodia suave que o embala em um estado de paz profunda. Ele entra na clareira e se senta, fechando os olhos por um momento, sentindo a energia ao seu redor. A magia, como você aprendeu com ele, está em viver cada momento com aceitação, mesmo nas dificuldades. O espaço, a natureza, o ar, tudo parece respirando com ele, como uma dança silenciosa, onde todos os elementos estão conectados. O mago olha para a água de um pequeno lago à sua frente. A superfície está tranquila, refletindo a luz da lua como um espelho. E então você percebe, ouvinte, que assim como o mago, você também pode encontrar esse espaço de paz dentro de si mesmo. Ele se aproxima da borda e observa, não com a urgência de quem busca algo, mas com a serenidade de quem já entende o que é necessário. Apenas ser. Pode ser fácil se perder nas preocupações diárias, nos desafios que surgem, mas o mago Lissi ensina que a verdadeira força vem quando você permite a si mesmo parar. Ele vê sua própria imagem refletida na água, mas já não se identifica com o que vê. Ele percebe que não há um mago ali, não há mais um ser que busca poder ou controle. Quando você se permite respirar, sentir e simplesmente ser, não é necessário controlar a vida. A vida, como o mago descobriu, simplesmente flui. O que ele vê é simplesmente um homem em harmonia com o mundo ao seu redor, fluindo com o que é, sem a necessidade de mudar nada. Você, assim como ele, pode se sentar em sua clareira interior e encontrar a serenidade que sempre esteve esperando por você. Você também, ouvindo essa reflexão, sente algo se acender dentro de você. O que você busca, talvez, não seja uma resposta concreta, mas uma sensação de paz. O mago olha para o céu acima, onde as estrelas brilham com uma intensidade radiante. Ele não as vê mais como algo distante, mas como parte dele, como se fosse um reflexo de sua própria essência. A busca pelo controle ou pela certeza começa a parecer desnecessária. A verdadeira força, a verdadeira magia, está na liberdade de, simplesmente, existir no presente. Ele percebe que, em algum nível, as estrelas sempre estiveram ali, observando-o, esperando por esse momento de compreensão. O mago se afasta do lago, seus passos suaves sobre a grama molhada, e uma sensação de tranquilidade o envolve. Ele não sente mais a urgência de ser alguém, e neste momento, ele se sente completo, não por ter dominado a magia ou entendido o universo, mas por simplesmente ter se permitido ser parte dele. Ele já é, e ele sorri,
não porque tenha alcançado algo, mas porque agora entende que a vida, com todas as suas mudanças e incertezas, é o próprio presente que ele sempre procurou. Você também, ouvindo, sente essa mesma conexão. Talvez você tenha passado sua vida buscando algo, tentando conquistar algo, mas agora talvez a maior realização seja simplesmente estar presente. Ele não precisa mais se perguntar o que virá a seguir. Ele está em paz com o que vem, com o que é. Você não precisa de um final grandioso. Você não precisa de uma resposta definitiva. A vida, assim como a magia, está na jornada, não no destino. E você, ouvinte, também começa a entender que, como o mago, não há necessidade de sempre lutar para alcançar um futuro que nunca chega. E assim, como o mago, você encontra a paz no momento presente, no simples ato de ser. O futuro está sempre se transformando, assim como o rio, como as árvores, como o próprio fluxo da vida. O que você tem, o que sempre teve, é o agora. O mago se deita na clareira, os olhos ainda voltados para as estrelas, e você também se sente em paz, sabendo que, assim como ele, você pode descansar. E é aqui que a magia acontece, não no que você conquista, mas no simples ato de ser. Não porque tudo tenha sido resolvido, mas porque você aprendeu a se entregar ao que é. A vida, em sua imperfeição e beleza, é suficiente. O mago, agora, em silêncio, continua sua caminhada, não mais em busca de algo, mas apenas em sintonia com o ritmo da vida ao seu redor. E finalmente, você sorri, assim como o mago, sabendo que a verdadeira magia não está em dominar o mundo, mas em se permitir ser, em se permitir viver, em se permitir estar em harmonia com tudo o que é. O vento, as estrelas, a terra sob seus pés, tudo isso agora faz parte dele. Ele caminha não porque tenha um destino, mas porque simplesmente é. E assim, o mago, com os olhos fechados, adormece sob o céu estrelado, e você também, ouvindo, sente o sono se aproximar, não com pressa, mas com a certeza de que, ao acordar, o caminho continuará à sua frente, e de alguma forma, ao ouvir a história do mago, você se dá conta de que, como ele, você também pode caminhar assim, livre das expectativas, livre da necessidade de controlar, sempre em transformação, sempre em fluxo. E você, como o mago, está pronto para seguir, sem medo, sem pressa, apenas sendo, apenas vivendo, sendo parte do fluxo eterno da vida. O mago adormece sob o manto da noite, suas respirações suaves, como se cada suspiro fosse uma parte da própria natureza, imersa no ciclo constante da vida e da morte. À medida que o mago se perde na distância, você se sente inspirado, não para alcançar um fim, mas para começar a jornada, aqui e agora, com a serenidade de quem já sabe que o caminho está dentro de você. Ele não sente pressa. O sono não é mais uma fuga, mas uma continuação da aceitação do que é. A quietude da floresta ao seu redor parece agora um reflexo do que ele encontrou dentro de si. Um lugar de paz, onde não há necessidade de lutar, onde tudo é simplesmente ser. Ele não termina. Ele nunca termina. E você, como o mago, está pronto para vivê-lo em sua totalidade,
com a paz de quem sabe que não precisa de mais nada além do presente. À medida que o tempo passa, a clareira se enche de um silêncio profundo. A lua, agora mais alta no céu, ilumina o corpo do mago com uma luz suave e cálida, e assim, com os olhos voltados para o horizonte, você sente a mesma calma que o mago sente. Não é sobre encontrar respostas, é sobre viver a jornada. O vento, que antes brincava com as folhas, agora parece ter se acalmado, respeitando o descanso do mago. A floresta, com suas sombras misteriosas e suas árvores antigas, continua a respirar, como se estivesse acompanhando a respiração do mago, com a leveza e a sabedoria que vem de aceitar o que é, sem tentar mudar o curso natural das coisas. O caminho, como a vida, é uma dança, e você, agora, está pronto para dançar. Tudo é parte do mesmo ciclo, e o mago, assim como você, ouvinte, sente que ele, de alguma forma, nunca está sozinho. Ele é uma parte de algo maior. O mago continua sua caminhada pela floresta, com seus passos leves e tranquilos. A paisagem ao redor parece respirar junto com ele. Cada árvore, cada folha, cada pedacinho de solo pulsa com a mesma energia serena. E você, ouvindo a história do mago, começa a perceber que, em sua própria vida, esse ciclo também se repete. A busca por respostas, a correria atrás de algo maior, sempre na tentativa de preencher o vazio. A lua, agora mais alta no céu, lança uma luz suave sobre tudo ao seu redor. E o mago, ao caminhar, se sente imerso na harmonia que o envolve. Mas, como o mago, você começa a entender que a verdadeira realização não vem de conquistas externas, mas de aceitar a vida como ela é. Assim como ele, você aprende que não é preciso lutar contra o que vem. Ele não sente mais necessidade de controlar o que está à sua volta, pois entende que a verdadeira sabedoria está em permitir que as coisas fluam como devem, sem resistência. Você só precisa estar presente, pronto para seguir com o fluxo, com a confiança de que o universo o guiará. O mago agora é apenas uma parte do todo, uma partícula da imensidão da natureza. O mago, em seus sonhos, não busca poder, nem tenta controlar os elementos que sempre dominou. Ele está em paz consigo mesmo, agora compreendendo que a verdadeira força não está no que pode fazer, mas no que pode ser. E você, ouvinte, percebe algo em si mesmo. Em muitos momentos da sua vida, você também tentou controlar tudo ao seu redor. Talvez tenha se pressionado demais para encontrar respostas imediatas. Ele entende que, enquanto os ventos podem mudar, enquanto as estações da vida se transformam, ele, como a árvore, pode se adaptar, enraizar-se e crescer, independentemente das tempestades que surgem. Ou tenha tentado forçar as coisas a se encaixarem de uma maneira que fosse confortável para você. Mas, ao ouvir a jornada do mago, você começa a entender que, assim como ele, você também pode encontrar serenidade. E você, ouvindo, se dá conta de que, assim como o mago, você também tem o poder de crescer. Não porque as circunstâncias sejam sempre favoráveis, mas porque, ao aceitar o que vem, você se fortalece de uma maneira que não pode ser quebrada, na aceitação do que é, sem tentar mudar tudo ao seu redor. Como as árvores na floresta, você pode se curvar, mas nunca se quebrar.
E, de alguma forma, a vida, com seus altos e baixos, continua a ser uma jornada, não de resistência, mas de adaptação e aceitação. O mago passa por uma clareira, onde o vento, suave e constante, brinca com as folhas das árvores, fazendo-as dançar no ar. A noite se alonga e o mago, ainda em seu descanso, parece estar em harmonia com tudo ao seu redor. Ele não sente a pressão do amanhã, nem se preocupa com o que virá. Ele para um momento, observando o espetáculo simples e perfeito da natureza. As árvores, com seus troncos fortes e raízes profundas, se balançam com a brisa, mas não se quebram. Ele vive no presente, com a consciência de que cada momento é valioso. O que o futuro reserva é irrelevante, pois para ele o que importa agora é simplesmente estar. Elas aceitam o movimento, sem resistência. O mago, agora em um estado de profunda introspecção, entende que ele também, assim como as árvores, precisa se permitir ser levado pelo fluxo da vida. E assim como o mago, você também sente a suavidade do presente envolvendo-o. A pressa para chegar a um destino, para alcançar algo, diminui. O que você precisa, o que você sempre precisou, está aqui e agora. Ele não precisa lutar contra as correntes que surgem. Ele só precisa se adaptar a elas. Não é a próxima conquista que importa, mas a forma como você vive o momento presente. Como o mago, você encontra a força na aceitação, na paz que vem com a rendição àquilo que é. Você, ouvinte, também começa a perceber isso. A vida, assim como o vento que balança as folhas, nem sempre é previsível. A clareira ao redor do mago permanece tranquila, mas a jornada dele, assim como a sua, está longe de terminar. Não porque o mago precise de um novo objetivo, mas porque a jornada da vida nunca é uma linha reta. Às vezes, ela parece seguir um caminho completamente diferente do que você esperava. Mas, assim como o mago, você pode aprender a dançar com o vento, a se mover com as forças que a vida lhe apresenta. Ela é uma curva constante, cheia de surpresas, mudanças e momentos de reflexão. O mago agora entende que ele é tanto parte da jornada quanto da paisagem, e que sua busca sempre foi por algo mais simples, mais profundo, a capacidade de ser, sem precisar fazer. Em vez de resistir a elas, o segredo não está em controlar, mas em aceitar o que vem, com a confiança de que tudo se encaixará no tempo certo. Você, ouvinte, agora compreende isso também. O verdadeiro poder não está em controlar, mas em permitir. A verdadeira força não está em resistir, mas em fluir com o que vem. O mago, sentindo essa sabedoria profunda, continua sua caminhada. Ele já não está mais à procura de respostas, pois sabe que as respostas estão na própria jornada, no próprio caminhar. E, à medida que você começa a entender isso, um profundo senso de paz se instala dentro de você, como se você também tivesse encontrado um lugar dentro de sua própria jornada, um lugar de quietude e aceitação. Ele não se apressa. Ele caminha com a certeza de que cada passo é parte de algo maior, algo que ele não precisa entender, mas apenas vivenciar. E assim, enquanto a noite avança, você e o mago, embora em mundos diferentes, compartilham a mesma verdade. A vida, com todos os seus altos e baixos, é uma dança. E você, ao ouvir sua jornada,
Sente que essa é uma lição que também pode aplicar em sua própria vida. Não é necessário ter tudo planejado. Você não precisa saber o que vem a seguir. E você, agora, está pronto para dançar com ela, livre de medo, de pressa, apenas sendo em harmonia com tudo o que é. Você só precisa dar o próximo passo, com confiança, com a certeza de que está no caminho certo. O mago, então, olha para o céu, onde as estrelas brilham com uma intensidade quase palpável. Ele sorri suavemente, sentindo-se em sintonia com o cosmos, com tudo o que existe. Ele sabe que, embora o caminho nunca termine, ele está exatamente onde precisa estar. O que quer que venha, ele está pronto. Não porque tem controle, mas porque ele aprendeu a se entregar ao fluxo da vida, a se permitir ser parte do universo em constante movimento. E com um sorriso tranquilo, o mago segue seu caminho. E você, agora, sente a mesma paz. O desafio da vida, agora, não é mais uma batalha. Ele é uma dança, uma jornada. E você está pronto para dançar.